Olá, irmãos. Boa noite, paz do Senhor. Tudo bem? Não estranhe que hoje eu estou só, porque o Elias está nos bastidores aí, tá? Podem ficar tranquilo, qualquer coisa ele aparece aí. Vamos começar a nossa lição de hoje com a oração e para que Deus possa nos abençoar, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradeço por essa oportunidade, Pai. Esteja conosco nesse momento de ministração, que o Senhor possa me usar como canal de ensinamento para os teus servos. Senhor, que essa lição possa impactar os outros assim como fui impactado. E nos dê sensibilidade para que possamos entender a tua voz através dessa lição. Senhor, abençoa todos que estão ouvindo e todos que ainda irão ouvir. E que o Senhor possa estar presente no meio de nós, no nome de Jesus. Amém. Começar agradecendo novamente, né, ao nosso pastor, ao pastor Eliezer, por essa oportunidade, tá? Por ter confiado mais um dia, mais uma lição, né, para a gente. E assim a gente vai seguindo no nome de Jesus. Então, sem mais demora, a gente vai começar a lição agora. Eu quero ler para os irmãos o nosso tema de hoje, da lição 11, ela é o avivamento e a missão da igreja, tá? O nosso texto áureo, ele está em Marcos 16, 15 a 16, que diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nossa verdade prática de hoje, ela nos diz que, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Amém? Espero que os irmãos tenham acompanhado aí a leitura diária durante a semana, né? Também são versos que bem instrutivos e que nos alimentam a cada dia. São pílulas, né? De alimentação da palavra de Deus que nós temos durante o dia. Na primeira vez que eu estava ministrando uma lição, eu lembro de ter dito que quando a gente está, sabe aquele dia que a gente chegou, mas a gente quer cumprir aquele protocolo nosso de ler a palavra, de ficar na presença, e a gente não tem um horizonte ainda para poder seguir, para abrir a Bíblia, por exemplo, isso aqui está um grande motivo, tá? Para quem tem a revista, olhar essas pequenas pílulas diárias, né? Que dá um start para a gente poder estar lendo a palavra de Deus. É muito bom. Quem tem acompanhado, com certeza deve estar vendo isso, sentindo isso também. Tá, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Marcos 16, 14 ao 20, que diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles e o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Eu queria, irmãos, fazer um pequeno comentário com relação ao versos 14 e o verso 15. E esse tipo de comentário eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos. Não é uma polêmica, não é um desafio, não é um debate. Ainda mais eu só trago esses pequenos temas à tona, porque são temas que não são salvíficos, isso não vai interferir na nossa salvação. Então eu gosto de poder lançar para os irmãos aí, de repente, pensar, mandar mensagem, mostrar a sua visão, certo? Para ter um bate-papo, não é nenhuma discussão, um bate-papo entre esse estudo bíblico. É referente ao verso 14, né? Que esse aparecimento aos 11 seguiu imediatamente depois que ele apareceu aos viajantes de Emaús.
que está lá em Lucas 24, 36 e 49, e também lá em João 20, do 19 a 25. Né? Lá no Evangelho de Lucas e João, não dá para a gente a impressão de que Jesus os tenha repreendido por causa da incredulidade e dureza do coração deles, como diz aqui em Marcos. Tá? Mas que ele reconheceu como era difícil para eles crer e procurou remover essa dificuldade, oferecendo provas da sua ressurreição. E de que forma que foi feito isso? Mostrando as marcas das mãos, né, dos pés, onde tinha a marca dos cravos. Né? Do verso 15, por exemplo, aqui nós vemos alguma contradição, são algumas contradições entre alguns estudiosos, né, sobre a tradução desse verso. Por exemplo, mais precisamente através do ide de Jesus. Porevomai, que é em grego, esse verbo lá em grego, ele é o porevomai ou porelmai. É a palavra do grego que foi traduzida para indicar o ide de Jesus. Mas o significado dela é bastante variado. Por exemplo, no Google, ele significa eu estou andando. E na Bíblia a gente consegue encontrar vários versos com a mesma palavra grega, porém com traduções e colocações diferentes no seu contexto. Né? É claro que depende do contexto dos tradutores, né? Da maneira que eles foram concordando, fazendo concordância verbal, concordância gramatical, aí eles foram adequando essas palavras, né, algumas traduções para esses versos. Por exemplo, tá? Vou te dar alguns exemplos para os irmãos aqui. Mateus 20 e 20. Lucas 22 e 22 se refere, essa palavra grega que vai lá, ela se refere a vai, em você vai. Jesus, todos os versos, nos versos do Mateus 2 e 20, Lucas 2, 22 e 22, está dizendo, na tradução, nossa Bíblia, nossa versão, está dizendo que vai. Tá? Algum motivo do versículo, mas vai. Em Mateus 18, 12, 21 e 6, se refere a indo. Tá? Em Mateus 2 e 9, João 4 e 50, se refere a partiram. Então, são verbos em que estão em ação, estão indo em algum lugar, estão adiante, estão avançando, certo? Mas onde eu quero enfatizar é que em várias outras indicações, por exemplo, a maioria das versões bíblicas brasileiras, a gente encontra a palavra ide. Apenas uma versão que eu tenho visto, tá? Se os irmãos tiverem alguma outra visão com relação a isso, alguma outra informação, pode colocar nos comentários aí. Mas do meu estudo, no que eu tenho visto, há uma única tradução da Bíblia, aqui da nossa tradução brasileira, é do Haroldo Dutra Dias, que é a versão HD. Né? Já quando olhamos nas versões americanas ou estrangeiras, nos aproximamos mais dessa visão de indo. Esse texto faz um paralelo com Mateus 28, 19, e todas essas referências são intituladas como uma grande comissão. Tá? O que eu quero dizer com isso? O ide de Jesus, ele pode chegar a um determinado tempo. Depende da maneira que você interpreta isso aí. Preciso fazer uma exegese com relação à opinião própria, tá? A visões próprias. Eu entendo que quando Jesus falou ide, ele estava querendo dizer indo, que nós, indo ao mundo, vamos pregar o evangelho, né? Ou seja, onde nós estivermos, e não a gente aguardar esse ide. Então, de repente, cada um de nós vamos ter aquele momento de ide. E quando será esse momento? A gente estará aguardando esse momento? Mas, por exemplo, quando vai ser isso aí? A gente vai buscar, a gente está buscando tudo, mas quando vai ser? Então, dá a entender, na minha visão, que vai existir um momento que você vai ter que cumprir esse mandato de Jesus, a sua comissão pessoal, né? A sua grande comissão pessoal. Mas eu entendo que, eu traduzo dessa forma, que ele quis dizer, indo ao mundo, ou indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e testificando no meu nome. Então, por exemplo, se eu vou ao mercado, por exemplo, eu estou ali, posso ter uma chance de falar de Jesus. Estou cumprindo o meu ide, ou indo. Certo? Mais ou menos dessa forma, eu gostaria que os irmãos tivessem
alguma informação, alguma visão também que pode diferenciar, por não ser um tema assim, né, salvífico, que não vai prejudicar a ida de ninguém, a salvação de ninguém. Se o irmão quiser compartilhar essas visões aí, fica à vontade nos chats, tá bom? Nossa introdução, percebemos até agora que nessa revista que a gente, né, que a gente recebeu, que a igreja era muito conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, ensinamentos e cuidados desde o seu início, quando o avivamento produzido pelo Espírito Santo chegou até eles, os discípulos não foram mais os mesmos porque receberam mais virtude para cumprir o mandato de Jesus. Porém, com o passar do tempo, o esfriamento de muitos, as igrejas cristãs passaram a precisar do avivamento espiritual para dar continuidade à proclamação do Evangelho, né? Os homens, em sua falsa espiritualidade, em seu orgulho, e nós, né? O nosso orgulho, a nossa falsa espiritualidade, muitas das vezes, pensamos que a evangelização só depende inteiramente da gente. Com isso, não busca mais o avivamento para dar continuidade a essa grande comissão, né? E sem consagração e sem revestimento do Espírito Santo, os sinais e maravilhas ditos por Jesus, que nos acompanhariam quando a gente fosse, ou quando a gente estivesse indo, os sinais e maravilhas ditos por Jesus não nos acompanharia. No caso, não mais estará conosco, assim o evangelho pregado por muitos não surtirão efeitos salvíficos. Por quê? Jesus deixa de ser a atenção principal do evangelho. A gente passa a fazer a coisa sem o avivamento, sem o revestimento do poder, que começou lá em Atos. A gente vai pregar, simplesmente vai ser falácias. A gente vai estar falando de uma pessoa. Mas se a gente não tiver com revestimento do Espírito, se a gente não tiver consagrado para poder praticar esse ide de Jesus, os sinais e maravilhas que nós fomos pregar não vai acompanhar. Então, ou seja, a gente precisa, sim, antes de evangelizarmos, a gente precisa de uma consagração pessoal. Nós precisamos de um revestimento do Espírito para que a gente possa estar apto, né, a cumprir com a nossa comissão pessoal. Amém? Os irmãos estão chegando aí, tá tudo bem? Nenhum comentário ainda. Os irmãos chegando, pastor Jefferson, Valéria Gomes de Valadares, paz de Cristo, a Miriam Silva Borges, boa noite, Deus abençoe. Krypton Calil, onde está Jefferson Neto? Essa aí está em particular. A Emancida, o Ney, o Eliezer, muito bom que você está aí. Amém? Vamos começar aqui no item 1. O avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos, né? Como eu já tinha dito aqui na frente, no item anterior, a incredulidade era muito aparente no semblante de todos, mas o pior é que em várias passagens Jesus já anunciava de tudo o que iria acontecer desde a entrega dele nas mãos dos pecadores, né, para ser crucificado e morto, e também que seria ressuscitado no terceiro dia. Sempre, desde a promessa lá de trás, do Velho Testamento, já havia essa promessa, essas profecias dizendo que isso iria acontecer. Como diz lá em Marcos 9:31 e Mateus 17:9, e assim por diante, eles ainda duvidaram, não acreditaram que era o Jesus ressuscitado, mesmo quando ele apareceu. Ainda assim duvidaram que era Jesus. Estavam todos incrédulos, inclusive Maria Madalena. Né? A revista nos dá a referência de Marcos 16, de 10 a 13, mas se os irmãos forem olhar essa referência, dê uma atenção especial lá no verso, a partir do verso 6. Né? Essa passagem que fala quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ir ungir o corpo de Jesus lá no túmulo. Chegando na porta do sepulcro, lá encontraram com a pedra removida, né? E toda apavorada, não sabia o que estava acontecendo. Tinha um jovem com roupas longas e brancas assentado à direita. Aí ele disse assim para elas, nessa passagem, tá? Se vieram buscar por Jesus, perdeu tempo. Né? Ele já ressuscitou, mas corre lá e avisa aos seus discípulos e a Pedro que ele vai encontrá-los lá na Galileia. E a incredulidade era tão grande que elas, amedrontadas, não anunciaram que ele havia ressuscitado. Né?
mas ele se apresentou primeiramente a Maria Madalena, o qual tinha expulsado 7 demônios, aí ela, sim, anunciou para todos que andaram com ele. Porque nessa passagem, a Bíblia fala que elas ficaram muito amedrontadas e o anjo falou para elas anunciarem que Jesus tinha ressuscitado. Mas elas, com medo do que as pessoas, a incredulidade da pessoa, né? O que essas pessoas vão pensar da gente? Falar que o homem ressuscitou e está por aí? Então eu não vou anunciar Jesus. Elas não anunciaram Jesus. Elas não anunciaram o renascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus. Não foi divulgado. Só depois a Maria Madalena, aquela que teve a legião dos demônios, né? Aí ela sim passou a divulgar e anunciar aos discípulos, aos apóstolos, que Jesus tinha ressuscitado. Ok? E no subitem 2, diz que a aparição de Jesus aos discípulos. Primeiro, Jesus aparece lá em Lucas 24:36, e falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Segundo, eles pensam que é um espírito. Lucas 24:37 diz que eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Terceiro, Jesus, para acalmar os ânimos, mostra as mãos e os pés perfurados. Lucas 24:39-40 diz que vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E em quarto, eles ainda não creram que era Jesus ressuscitado. Mesmo assim, eles ainda não creram que era Jesus ressuscitado. Então, lá em Lucas 24:41, diz que, e não crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? É interessante, né? Que andaram com Jesus o tempo todo, Jesus já pré-anunciava que ele deveria ser entregue, né, aos pecadores, que ele iria ser crucificado, mas que não ficasse preocupado que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Mas não, eles escolheram ficar choramingando, né, pela perda de Jesus. Eu não sei o que a gente faria, o que eu poderia fazer também, né? Mas a fé, a incredulidade deles, a falta de fé. Pô, mas peraí, eles falaram que Jesus falou que se ele morreu tem 3 dias, peraí, então hoje dá 3 dias, então quer dizer que para cumprir a promessa dele, ele cumpriu, porque ele foi entregue aos pecadores. Então, para concluir essa profecia, ele tem que ressuscitar, então vamos correr lá. Mas a incredulidade não permitiu que eles fizessem isso. Subitem 3, ele nos diz que é o avivamento após a ressurreição. Como já foi dito lá, logo após ali a ressurreição, como foi dito ali, né? Logo depois dessa ressurreição de Jesus, foi dado aos seus discípulos o grande mandato para irem ao mundo pregar as boas novas de salvação, né? E que maravilhas e prodígios os acompanhariam por todos os lugares e nações para que seja autenticado esse mandato. Lembra que eu falei lá no começo? Que se a gente não tiver revestido do Espírito Santo, os prodígios e maravilhas não iriam fazer efeito. Então, a pregação seria mais uma falácia, mais um falar de um personagem, né? Não ia falar de Jesus cumprindo a grande comissão, que era, logo após pregarem, né, fazer discípulos e curar enfermos, impor as mãos e tudo mais. Não iria se cumprir se a gente não tivesse o revestimento do Espírito Santo. O detalhe, irmãos, é que não é simplesmente pregar. Temos que ter a unção do Espírito Santo, que da mesma forma que os discípulos receberam, possamos também transmiti-los para quem estamos evangelizando. Só assim os milagres podem acontecer. Só é pela fé das pessoas, não é só pela fé das pessoas, e sim através da unção liberada por nós. Né? É o que eu disse, né? Se a gente tem revestimento do Espírito, está cheio do Espírito Santo, tudo que a gente falar, a gente vai poder comprovar com maravilhas. E Jesus vai responder através dessas maravilhas. Né? O exemplo principal foi logo depois do Pentecoste, com a descida do Espírito Santo sobre todos os que estavam naquele lugar. Foram revestidos do poder e expulsaram demônios e curavam enfermos, conforme algumas referências que, por exemplo, em Atos 3, de 6-10, fala daquele homem que era aleijado desde o ventre de sua mãe e que, vendo Pedro e João, pediu-lhes esmola, né?
A Bíblia diz que eles se olharam, né, o aleijado mais Pedro, e Pedro disse que não tinha coisas materiais para dar. Lá no versículo diz que não tenho prata, não tenho ouro, né? E Pedro disse que não tinha essas coisas materiais, e sim o que ele tinha recebido de Deus, que era a unção, ele poderia dar, né? Com isso, tomou pela mão direita, o levantou, e o que aconteceu depois todos nós sabemos. Levanta-te e anda, porque ele não tinha prata, coisas materiais, que era o que o aleijado estava pedindo. Mas, como ele estava cheio de unção, ele estava avivado, ele disse para o aleijado: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quer presente melhor? Em Atos 15 e 16, aliás, Atos 5, do 15 a 16, fala que o povo perfilava os enfermos para que a sombra de Pedro os cobrisse, e assim iam sendo curados. Né? Lá em Atos 8, de 7 a 8, fala de Filipe em Samaria pregando Cristo, expulsando demônios, realizando curas, realizando curas. Ele também estava revestido do poder, estava com o Espírito Santo, porque ele estava pregando o Evangelho e as coisas, as curas estavam acontecendo, os prodígios e maravilhas de Jesus. Em Atos 16, 14 e 15, é aquela passagem onde a mulher chamada Lídia, a vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, ouvindo a pregação de Paulo, foi batizada ela e sua casa. Ela recebeu o avivamento também. Com todas essas evidências, irmãos, fica muito claro que a igreja tinha recebido o avivamento espiritual, que agora nós sabemos que é indispensável para a proclamação do evangelho, né? Sobre o poder do alto, né? Temos ainda a referência lá em Atos 9, do 34 ao 42, que fala da discípula Tabita de Jope, que havia morrido, mas após a oração de Pedro, ela ressuscitou. Em Atos 14, de 8 ao 10, fala do aleijado de Listra, que nunca tinha andado. Quando Paulo olhou para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, ordenou que se levantasse e andasse. E pelo fato daquela aparente, porque eu imagino que quem seja revestido do poder, ele tem um jeito, ele tem um brilho diferente. Aquela velha história que eu contei lá na primeira lição, da irmã do Coque, né, que a gente, nos anos de 1980, quando a gente encontrava uma pessoa, era admirável, a gente olhava para a pessoa e falava assim, puxa vida, aquela pessoa ela é evangélica, ela é cristã. A gente corria lá para poder, não só para saber, para confirmar que ela era evangélica, mas para a gente poder também anunciar que nós éramos também. E era muito bom fazer, quando tinha essa correspondência, aí as pessoas se abraçavam, né, e de repente fazia até uma oração. Aí mandou o até pedir para fazer uma oração. A famosa luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, né, que nós devemos brilhar sempre. Então, através disso aí, o Pedro viu, né, que ele tinha fé para ser curado. Né? Aliás, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, lá o doente o aleijado de Listra, viu que tinha fé para ser curado, mas ele foi até Paulo, né? E Paulo curou, né? Pelo revestimento do Espírito Santo. Ok, irmãos? Vamos lá, tem mais algum comentário aqui? A irmã de Jane chegou. Boa noite a todos. Cida, mais uma vez, o medo continua até hoje. Muitos têm medo de falar de Jesus. E é pura verdade, Cida. Ou, de repente, Cida, não tem nem tempo, né? Por isso que eu tenho a visão do indo. Né? Porque, antigamente, nas igrejas, eu fazia parte de uma equipe de evangelismo chamada Equipe de Evangelismo Semeadores de Cristo, na Assembleia de Deus de Moreira César, São Paulo. Então, a gente se reunia todo domingo para poder fazer o evangelismo. Isso aí está ok. Mas, durante a semana, de segunda a sábado, por exemplo, como é que a gente podia cumprir? Por isso que eu ainda enxergo que o mandato da grande comissão seria indo, né? Aonde a gente estiver. Então, não preciso esperar reunir a galera para poder fazer isso. Isso é um evento. A gente pode reunir a galera, os irmãos, e poder ir pelas fazendas, pelas roças, né? E pregar esse evangelho. Mas, aonde a gente estiver, enquanto a gente não está fazendo essa reunião, né? E a gente não tá marcando para poder ir, quando a gente estiver indo, aonde a gente estiver andando, estiver estando, a gente possa pregar o evangelho, né? Olha só, irmã Maria Chalegre,
Desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? Brasil, Pernambuco, Recife. Olha, irmã Maria Chalere, eu morei em Piedade, num hotel chamado Golden Beach, quando eu trabalhava lá na refinaria. Então, eu morei um bom tempo ali em Pernambuco também, tá? Boa cidade. E a nossa irmã está dando glória a Deus e glória a Deus. Amém. Item 2, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Em Atos 5, 27, do 29 e o 42, aqui fala que quando os apóstolos se apresentaram ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, ela diz que havia dado, eles disseram, que haviam dado ordens expressas para que eles não pregassem, não ensinassem o nome de Jesus, ou no nome, ou sobre o nome de Jesus. Aí Pedro fala que é preciso, primeiro, obedecer a Deus do que os homens. Olha só a autoridade que Pedro tinha, falando isso lá no Sinédrio. Certo? Só um minutinho, o que foi? Temos um comentário. Maria, eu faço doações de Bíblias no Uber e às vezes eu sinto medo. Qual será a reação do motorista? Oro rapidamente, dedico e entrego. Irmã, eu imagino que eu já passei por isso também, quando a gente sente aquele receio de como entrar, para fazer uma doação. Eu acho como é que eu faria, tá? Isso não é um conselho, não é nenhuma opinião, é uma visão minha. Lógico, a gente começa fazendo abrindo um diálogo, para ver como é que tá. A pessoa, de repente, aquele motorista não está num dia bom, e a gente, de repente, o Espírito Santo está tocando no nosso coração para poder dar uma Bíblia para ele, justamente porque ele não está num dia bom. Mas aí, a gente pedindo orientação para o Espírito Santo, para que a gente possa entrar numa conversa, num diálogo, e quando ele é feito pelo Espírito Santo, irmã Maria, ele conduz a nossa boca, a nossa palavra, ele adentra naquele ambiente e entra no coração da pessoa, que aí a gente consegue ministrar sobre ela. Se a gente está revestido do poder, por isso que tem esses comentários. Se a gente está preparado para evangelizar, a gente está revestido do poder, a gente está com o Espírito Santo, a gente está cumprindo o hino de Jesus. Então, quando a gente abrir a boca, a palavra que vai sair dali vai ser pelo poder do Espírito Santo. Então, a gente vai ser comandado pelo Espírito. Então, a gente não precisa ter medo. Então, eu imagino que a irmã não precisa ter medo. É só deixar o Espírito Santo te usar. Que é assim que, pelo menos, eu tenho feito nas andanças que eu tinha feito quando eu tinha uma equipe de evangelismo e quando eu passo nos meus trabalhos também, ter a oportunidade de poder falar de Jesus, eu primeiro estudo o ambiente, Eu estudo como é que está o cenário para poder a maneira mais correta de poder entrar num diálogo. Mas o Espírito Santo, ele nos direciona para isso aí. Amém? Então, aqui está enfatizando, irmãos, que além de pregarmos Cristo dentro da igreja ou das quatro paredes, devemos também ir a lugares, andando, caçar lugares, oportunidades, criar oportunidades também, Nos faz pensar com relação a iniciarmos em nossa própria casa. Por exemplo, começando a se preparar, é uma boa preparação. Na minha casa, por exemplo, houve tempos que nós fazíamos culto durante 2 vezes por semana. E isso, eu tenho 2 filhos grandes, e um filho pequeno, então isso tem contribuído para a vida espiritual de todos nós, certo? Porque tanto eles, quando usam da ministração da palavra,
e que a gente ouve, que eu ouço, a minha esposa ouve, assim como nós também ministramos, eles ouvem. Então, é uma troca de espírito muito, muito interessante, e a maneira que o Espírito Santo age nos nossos cultos são exemplos para a gente levar lá para a rua, para levar para a escola, para o trabalho, para o nosso trabalho, entende? Então, isso é uma preparação. Eu até sugiro, né, que quando a gente quando as pessoas tiverem tempo e criar essa oportunidade, que é para poder é uma boa preparação, certo? Que a gente está em contato com a palavra, está em contato com o Espírito Santo sempre, e lá fora, no indo de Jesus ou no id da maneira que você interpretar, a gente vai estar fazendo bonito. Tá? O exemplo de missão local está muito bem claro desde aquele tempo da igreja primitiva, porque eles permaneceram em Jerusalém até que do alto foram revestidos do poder. Assim começaram a pregação do evangelho ali mesmo em Jerusalém. Por isso que na congregação local, onde eles receberam, quando nasceu a igreja, eles já começaram a dali, tipo a operação centrífuga, né? Começou, explodiu ali no Pentecostes, receberam o revestimento do Espírito Santo, e dali, de dentro daquele tabernáculo, daquele lugar, desculpa, de dentro da onde eles estavam, todos reunidos, dali saíram para fazer a pregação do Evangelho. Então foi num sistema centrífugo, de dentro para fora. Né? E foi todo mundo revestido do poder, mas eles começaram ali em Jerusalém, para depois, agora, a gente ver todo esse mundo, né? Como está recheado, revestido de cristãos evangélicos. É protestante, coisa parecida, tá bom? Mais algum comentário? Denise Campos chegou. Maria, é verdade, amém, irmã. Miriam Silva Borges, amém, graças a Deus, irmã. Que bom que a irmã está gostando. Tá? No subitem 2, o avivamento. 2 e 2. O avivamento nas missões regionais. Em Atos 8:1, lá em Atos 8:1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Né, o começo. Estavam fazendo local, né? Que é o subitem anterior, agora eles vão começar a sair para regionais. Por quê? Tem um motivo. Porque ele fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, e estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aqui está dando a referência à dispersão deles para outros lugares, e ali continuaram pregando o evangelho, como diz lá em Atos 8:4. Né? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mateus 10:23, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Por isso que quando você for perseguido, por exemplo, no meio do caminho que você está sendo perseguido, meio com medo, meio amedrontado, ou que seja louvando a Deus, vai pregando o evangelho também. Pelo menos você não perde ninguém que está passando. Por isso que eu continuo enfatizando, indo por todo mundo. Tá? Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Né, que também já envolve um pouco da escatologia. Então foram para as missões regionais. Aí, quando eles foram, né, basicamente obrigados a sair por causa das perseguições, então eles começaram a morar em cidades vizinhas, circunvizinhas de Jerusalém, e ali começaram a praticar o evangelho, os evangelismos regionais, que são cidades intermunicipais, né, que começaram a pregar em outras cidades. Né, missões regionais atualmente, que é no subitem 3. Tá? Cabe a cada um de nós analisarmos como estamos com relação à nossa grande comissão, aquela comissão pessoal nossa, aquele id nosso. A igreja tem, certo? A sua equipe de evangelismo, o seu ministério de evangelização, de evangelismo, mas cada um de nós temos uma comissão no interior, uma comissão pessoal, porque aquela comissão não era, Jesus não falou para você, reúne todo mundo e vai pregar, não. É uma missão particular de cada um, tá? Cada um de nós temos essa obrigação, temos esse mandato de Jesus, né? Então não é para a gente
Vamos reunir, igual eu falei, é um evento. A gente pode fazer esse evento, se reunir e partir para a evangelização. Mas nós, individualmente, é uma missão individual de cada um. A gente, pegando essa missão, né, esse dom pessoal de cada um, a comissão pessoal de cada um, e fazendo uma unidade, é lógico que coletivamente abrange mais pessoas. Mas isso não quer dizer que esse coletivo, quando estiver dispersos e indo a todo mundo, e indo a todos os lugares, pregando o evangelho, não quer dizer que não está sendo cumprido aquilo que Jesus nos mandou. A gente não precisa se reunir para fazer isso. O nosso mandato é individual. Essa missão é individual. Então, cada um de nós temos que ter ciência de aonde nós estivermos, devemos e temos que pregar o evangelho, igual a irmã Maria lá no carro do Uber. Amém? Aí a gente volta lá para aquela expressão inicial, né? Que é o indo de Jesus. Estamos aguardando o dia de irmos, ou estamos indo pregando o evangelho onde estivermos. Porque ainda no Brasil, alguns países temos a oportunidade de pregarmos pelo fato de serem países laicos. Engraçado isso, não é que é engraçado, irmão. A verdade é essa, que nós ainda temos a oportunidade, porque vai haver tempos que a gente vai sofrer opressões, que não vai poder mais pregar o evangelho. E existem países hoje que não permite que a gente faça isso. E os que estão lá, já vimos várias pregações do pastor Jefferson, de outros pastores, né, que as pessoas pegam, cada um guarda um pedaço de uma Bíblia, uma folha de uma Bíblia, e vão trocando, porque lá eles não podem se reunir para fazer um culto. Até hoje existe isso. Certo? Mas ainda nós somos privilegiados, porque moramos em países do Estado laico, que nos permite. O Estado laico, secular ou não confessional, deve ser compreendido como aquele que permite, respeita, protege e trata de forma igual todas as religiões, fés e compreensões filosóficas da vida, inclusive a não religião e as posições que negam a existência de quaisquer divindades ou seres sobrenaturais, como é o ateísmo, né? Vamos refletir nisso, irmãos. Certo? Que é bem interessante, tá? Mais algum comentário? A irmã Ivone Alves chegou, boa noite, a paz. Ronaldo Simões, falando uma novidade para a gente aqui, né, que é o cordial boa noite. Então, amém, que sejam todos bem-vindos. Amém? Item 3. Item sobre item 2 e 3, amém. O avivamento das missões transculturais. Em Atos 1 e 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra, né? Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Em Atos 11 e 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Né? Primeira igreja missionária. A primeira igreja missionária é a igreja na Antioquia. Nenhuma cidade depois de Jerusalém, irmãos, foi tão próxima e íntima da história do cristianismo. Por quê? Como Antioquia, né? Por quê? Os cristãos que tiveram de sair de Jerusalém por causa daquela opressão que eles estavam sofrendo, e principalmente depois da morte de Estevão, né? Foram e pregaram o evangelho em Antioquia. Essa foi a primeira missão transcultural, né? Ou seja, das regiões estrangeiras. Né? Em Atos 11, 20 e 21, havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.
Com isso, a igreja foi crescendo muito, houve muito crescimento da igreja. E por causa desse crescimento, o Espírito Santo decide enviar para Antioquia Barnabé, tornando assim a primeira igreja missionária, né, Antioquia, segundo os estudiosos, né, esses estudiosos nessa revista também. Segundo alguns, também vale mencionar que tem alguns os estudiosos, e também aqui na revista ele fala sobre isso, o autor dessa revista, afirmam que Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais ou estrangeiras da igreja, né? Mas também existem alguns estudiosos que afirmam que Pedro foi o primeiro missionário relatado, que está relatado lá em Atos 10, quando ele foi, né, a se encontrar com Cornélio depois da visão de ambos, né, que ambos tiveram a visão, o Espírito Santo pediu para que ele se encontrasse, né? E então alguns entendem que esse foi um encontro missionário e que não seria Barnabé e Saulo, né, que seriam os primeiros missionários. Então tem essa contradição também, que também é um bate-papo, não vai influenciar a nossa salvação. É até engraçado que eu estava vendo um debate uma vez sobre escatologia, sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Os irmãos, depois que acabaram todo aquele bate-papo, né, sobre a escatologia, sobre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, eles decidiram assim, não brigar, é tudo entre irmãos, são só conceitos diferentes. Falaram assim, então vamos fazer o seguinte, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai saber se foi antes, no meio ou se foi depois. Do mesmo jeito aqui. A gente chega lá no céu e pergunta a Pedro, Pedro, você foi o primeiro missionário? Jesus, o primeiro foi ele? Foi Saulo? Foi Barnabé? Dá uma instrução para a gente aí. Tenho certeza que a gente vai ser sanado a nossa dor. Enquanto isso, a gente tem motivo para poder ficar batendo papo sobre isso. Amém? Item 3.2, subitem 2. A evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, sei lá como é que pronuncia, mas é David Livingstone. Certo? David Livingstone foi um missionário escocês nascido próximo a Glasgow, explorador dos interiores africanos. Estudou teologia e medicina quando partiu para a África, em 1840. A vida que ele passou na África, irmãos, foi um espetacular exemplo de coragem e graça cristã. Ocupou-se ativamente em curas médicas e ensino cristão, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Seu trabalho e seus escritos foram fatores na abolição do comércio escravagista. Olha onde é que o Espírito Santo enviou esse homem. O que o Espírito Santo fez naquela nação, né? Isso aí, o evangelismo contribuiu contra as escravidão, né? Esse trabalho, seus escritos, né, está dizendo aqui que foi fatores na abolição do comércio escravagista, tendo contribuído muito para a abertura da África para o resto do mundo. Ou seja, assim começaram, né, muitas missões até a África, de vários lugares, começaram a mandar missionários para poder pregar o evangelho. Mas os primeiros, né, o primeiro que deu essa abertura, né, que ajudou a dar essa abertura para que nós podemos entrar na África, foi justamente David Livingstone, que contribuiu para isso aí, né? Estando ele ajoelhado em oração, aliás, ele faleceu entre seus amigos africanos. Ele faleceu fazendo aquilo que ele mais gostava. Estava no meio dos africanos, pregando o evangelho. E interessante é que ele faleceu entre seus amigos africanos, estando ajoelhado em oração. Ele escolheu estar em oração ele escolheu estar em oração até o último minuto da sua vida. Está evangelizando, está ajoelhado, orando, foi onde ele partiu para o Senhor, né? Foram movimentos espirituais tão extraordinários
que se espalharam por outras partes também, tá? As pessoas ficaram sabendo, né, que tinha possibilidade de se cumprir também o hino, né, de Jesus, e começaram a participar de outros lugares. Hudson Taylor foi missionário na China, pior ainda, né, na China, de 1853 a 1905. Permaneceu na China e, quando dormiu no Senhor, em Changsha, em 1905, antes que os comunistas tomassem o país que ele amava, havia deixado na China, olha isso, hein? 250 pontos missionários, com 849 missionários da Inglaterra e 125 mil chineses cristãos dando testemunho do Evangelho. Isso em 1905. Sua vida é um dos mais impressionantes registros da história do evangelismo e um dos maiores testemunhos de fidelidade do Senhor e a ele, né? Do Senhor a ele. A oração tornou-se posteriormente, veja bem, a oração tornou-se posteriormente uma das mais proeminentes marcas de seu serviço e ministério. Que coisa extraordinária. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja, né? E subitem 3.3, clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até aos confins da terra, conforme Atos 1 e 8. Nós estamos hoje nós já tem acho que 2 ou 3 semanas, o pastor pode me corrigir aí se for o caso, nós estamos sendo ministrados com uma série intitulada Ele Vem, né, do nosso pastor Jefferson, referente à vinda de Cristo. E baseado nessas informações, irmãos, que acabamos de ler, já faz um bom tempo que vem se cumprindo o que Jesus tem dito lá em Mateus 24 e 12, que também se refere a essa série de pregação, né? Que diz lá em Mateus 24 e 12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Né? Isso já vem acontecendo, as igrejas, né, que vêm se esfriando. Por isso que nós estamos em busca de um avivamento, que é o reavivamento, né? É reavivar a igreja, porque elas já estão mornas ou frias. Então, a gente tem essa missão. Existe a missão dos sedentos, tá? Que é uma maravilha, também que eu sempre acompanho as lives do pastor quando ele está em missão. A gente vê as coisas que estão sendo acontecendo e as igrejas sendo avivadas, pessoas sendo avivadas através do online, certo? E isso é a transmissão do Espírito Santo. E quando o trabalho é feito por Deus, quando o trabalho é feito pela ministração do Espírito Santo, não existe barreira. Nem mesmo uma distância pode impedir uma pessoa de receber o avivamento quando é ministrado por uma pessoa revestida do poder. Quando ela está no caminho que o Espírito Santo indicou. Aí está aquela prova lá no começo da revista, né? Que se nós formos cheios do Espírito e quando evangelizarmos, maravilhas virão nos acompanhar para poder testificar, certificar e testificar a boa obra pregada por aqueles que estão indo a todo mundo e pregando o Evangelho. Finalizando esse subitem, né, eu quero ler lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Glória a Deus por isso. Mais alguns comentários aqui, irmãos. Que bom, temos 24 pessoas assistindo a nossa live e que a tendência disso é crescer, crescer, crescer mais, em nome de Jesus. A irmã Maria, de novo, é uma bênção, nós recebemos bênçãos através dos cultos online, é coisa maravilhosa.
É claro, isso depende muito da nossa entrega também, viu, irmã? Não basta a gente estar somente na frente da televisão, ok, quem está do lado de lá está cheio, está revestido do poder, mas a nossa sede também, isso aí é muito importante, porque a dosagem que você vai receber vai ser o tanto que você vai liberar de espaço de um copo cheio que você seja, o quanto que você vai liberar de espaço para permitir que o Espírito Santo ocupe aquele espaço. Né? Isso está em nós, pela sede. Eu vejo muito o nosso pastor falar sobre isso. Depende da nossa sede. A gente recebe aquilo que que nós temos sede. Né? E é muito bom isso. No subitem 3, nós temos aqui um comentário do pastor Jefferson. A irmã Valéria, que Deus derrame do Espírito Santo sobre o Brasil em nome de Jesus. Amém, irmã. E o pastor Jefferson está dizendo que o fator é que ainda há muitos povos não evangelizados o suficiente para o encerramento da dispensação da graça. Um grande avivamento resolveria esse problema. Exatamente isso. Exatamente isso. Em Atos 1:8, como já foi lido também, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como no Judéia e Samaria, os confins da terra. O escopo da sua tarefa de ser testemunha e pregar o evangelho, ele é âmbito mundial. A nossa tarefa, ela é âmbito mundial. Então, aonde nós estivermos, a gente estaria cumprindo esse mandamento de Jesus. Porque eu aqui, você aí, o outro irmão lá não sei aonde, na China, a gente está cumprindo, porque isso aí é uma ordem mundial. Tá? Começa em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e se estende até os confins da terra, traduzindo, ou até mesmo aos lugares mais remotos da terra. O que quer dizer os confins da terra, né, irmãos? Esses confins da terra está querendo, traduz para nós, eu imagino, na minha tradução, na minha interpretação, em lugares mais remotos, onde muitos não chegam. É o que o pastor está falando aqui nos comentários, que existem lugares que não foram atingidos ainda, que não chegaram o Espírito Santo. Às vezes não tem nem energia, não tem internet que eles possam também acompanhar essas lives. Então fica difícil chegar até eles, né? Desse fato, nós cumprimos a nossa grande comissão indo até eles, né? Procurando, fazendo essas pesquisas e indo até ele, né? Mas primeiro teria que cumprir o que Jesus havia dito com relação ao revestimento do Espírito Santo, que se cumpriu lá no dia de Pentecostes. E assim, nós avivados, estaremos prontos para sermos testemunhas de Jesus, indo pelo mundo pregando o Evangelho. Entende, irmãos? Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas. É o que o nosso pastor está falando no comentário. A começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque fez, né? E digo de passagem esse versículo, essa mensagem está me acompanhando desde a minha primeira aula, tá, gente? Que foi na aula 6, que é Abacuque 3:2, que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Né? Abacuque pedindo novamente o avivamento para aquele lugar. Né? Irmãos, antes de entrar na conclusão, eu gostaria de fazer mais uma leitura aqui dos comentários. Né? Após o comentário do pastor Jefferson, a irmã Maria é verdade. A Digiane Campos, aula maravilhosa. Obrigado, irmã. E a irmã Maria está bem participativa, graças a Deus. Aguardamos a irmã de novo na semana que vem. Glória a Deus por isso, tá bom? Irmãos, a gente tem mais 2 minutos para atender os comentários, caso tenha algum. Porque eu vou entrar agora na conclusão
e gostaria de encerrar, para poder encerrar a lição, tá? Meus irmãos, pode continuar mandando as suas mensagens aqui, que a gente vai estar, da maneira possível, a gente vai estar transmitindo aos irmãos que estão nos acompanhando, tá bom? Estamos hoje com 27 acompanhando, 28 acompanhando ali online, e isso é uma maravilha, isso é bênção de Deus, tá bom? Na conclusão, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstração de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como estamos vivendo nesse século considerado, né, como o século da falta de fé, a gente percebe como as igrejas cristãs foram mutiladas com a pregação do falso evangelho, causando o esfriamento dentro das igrejas. Como diz lá em Isaías 29:13, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Jesus, quando falou aos fariseus e mestres da lei, que disse lá em Marcos 7, 6 e 8, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E em Atos 5 e 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Este sim, na minha visão, que é a minha visão pessoal agora, irmãos, demonstra algumas atitudes que ajudam a esfriar a igreja. Mas nós, né, a gente tem mais outras referências, que ajudam a trazer um avivamento de volta, né, que é a oração. Nós temos referências de oração. Sempre que precede um grande evento de avivamento, o que precede esse evento sempre foi a oração, ou eles estarem perseverantes em oração. Sempre grandes acontecimentos na obra de Deus, sempre o que está precedendo esse grande avivamento, ou esse grande poder, ou esse grande acontecimento, sempre, se você for ler a história do começo, eles dão um testemunho de que perseveraram em oração. Não é um caminho muito simples. A gente tem que fazer a nossa entrega, igual eu falei, né? A entrega pessoal de cada um cumprindo a sua comissão, a sua grande comissão pessoal, quando chegar junto à igreja, monta uma unidade e essa unidade incendeia a todos, né? Eu retorno lá com uma referência de Crônicas 7:14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, orar, e se converter aos meus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Cito também lá aquele missionário, né? O Hudson Taylor, lá da China, que foi para a China. A oração, lembra a última parte que eu li sobre um comentário dele, que comentaram sobre ele, sobre a biografia dele? Um dos comentários foi que a oração se tornou-se, posteriormente, uma das mais proeminentes marcas do seu serviço e ministério. Continuou essa marca de oração, continuou com David Livingstone, que também lá na biografia dele, que isso me chamou muita atenção, por isso que eu estou trazendo de volta aqui para os irmãos na conclusão da aula, que ele faleceu entre seus amigos africanos, estando ajoelhado em oração. São homens que decidiram
buscar a presença de Deus, como diz lá em Crônicas 7,14, né? Que se a gente que busca pela face do Senhor, com certeza Ele vai ouvir. Basta a gente ter no coração essa vontade, essa sede, né? A discípula Tabita de Jope, que após a oração de Pedro, ela ressuscitou. Portanto, eu creio que a oração, irmão, sempre será o principal canal que nos liga diretamente a Deus. Assim como todos em Atos ficaram perseverantes, lá em Atos 1,14, todos ficaram perseverantes em oração e eles foram revestidos do poder no dia de Pentecostes, nós também, se perseverarmos em oração, sermos cheios do Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, poderemos cumprir com a nossa grande comissão. Tá? Se a gente buscar perseverar em oração, perseverar buscando, sedentos a Deus, e perseverar, buscar esse avivamento, a gente vai cumprir a nossa grande comissão, que é pregar o Evangelho, aonde a gente estiver. Não simplesmente marcar para ir, mas aonde a gente estiver, nós estaremos cumprindo com a nossa grande comissão. Porém, não podemos esquecer do revestimento do Espírito, que é para se cumprir a grande comissão, porque no Ide de Jesus, ele vai testificar, volto a dizer, tá? Quero repetir, porque isso aí é uma coisa que eu quero enfatizar bem no coração de cada um, porque isso me impactou. Se nós estivermos na presença de Deus e formos revestidos do poder e formos mandados pelo Espírito Santo, maravilhas acompanharão as nossas pregações, o nosso evangelismo, a nossa missão, certo? Então é interessante que nós perseveramos em oração para que cumprimos a nossa missão, tá, irmãos? Que mais uma vez eu agradeço, né, pela essa oportunidade. Tem mais uns últimos comentários aqui, vamos ver se é pertinente. A Valéria Gomes, quero ter fé. A irmã Maria, glória a Deus, verdade. Ronaldo Simões, a volta de Jesus não é para termos medo, e sim muita paz. Quem está preparado, quem está buscando, né, os pés do Senhor, perseverando em oração, cumprindo o mandamento de Jesus, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a si mesmo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estaremos cumprindo a nossa grande comissão. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Essas pessoas que escolheram estar aqui do outro lado da tela para acompanhar essa ministração, gostaria nas próximas vezes da gente aprender junto, que os irmãos comentem mais, tá? Para a gente poder compartilhar desse fruto, né, que é a palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui, agradecendo pela oportunidade, mais uma vez dada pelo nosso pastor, tá? Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradeço por estar presente de nós nessa ministração, estar presente a nós nessa ministração. Senhor, espero que tenha impactado, que a tua palavra, que o teu ensinamento tenha impactado as pessoas que assistiram essa live. Porque eu fui impactado quando eu fui estudar essa lição. E eu espero que cada um de nós tenhamos a sensibilidade para poder compreender e entender exatamente aquilo que o Senhor quis dizer para cada um de nós, da maneira que o Senhor quis dizer para cada um de nós e que cada um de nós possamos entender. Eu te agradeço agora e para tudo sempre, Pai. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe, conforte os corações e que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.